Olá, amigos! Estamos começando mais uma edição do Conexão Chavante, o canal do torcedor. Hoje estamos com o Geraldo Camejo, torcedor chavante, entre os amigos, entre os conhecidos, conhecido como Gelo. O Gelo é o nosso convidado do Conexão Chavante de hoje. Vai contar um pouco de tantas histórias e lembranças e todos os detalhes que ele tem da vida ligada e apaixonada ao Grêmio Esportivo Brasil. Gelo, grande prazer te receber aqui no Conexão Chavante. Vai contar um pouquinho da tua história para nós. Tu nasceste aonde, Geraldo? Eu nasci em Santa Vitória do Palmar e vim para Pelotas em 1975. Conheceste o Brasil quando? Conheci o Brasil em finais de 75. 76, eu vim para Pelotas e morava perto do campo do Pelotas e fui o jogo do Pelotas, não conhecia nada, só Pelotas. Aí o pai de um amigo meu me levou para conhecer um jogo do Brasil, um amistoso entre Brasil e Guarani de Bagé. E aí me apaixonei e desde lá é essa vida abnegada ao chavante, né, certo? E o primeiro jogo que tu foste no Bento Freitas, certamente é o cartão de visita para o torcedor chavante, é a torcida, é a galera. A torcida chavante te chamou a atenção no primeiro jogo, como é que foi? O apaixonante de tudo isso foi a torcida, realmente. Eu cheguei, o quê? Eu sou chavante, não tem como ser... Né? E realmente, desde ali a gente continua torcendo para o Brasil apaixonadamente. A torcida do Brasil é um diferencial, né? Isso é dito no Brasil inteiro, não tem como negar isso, né? O que te leva, torcedor chavante, a viajar, a acompanhar? A gente já se encontrou por esse estado afora, por esse Brasil afora, acompanhando o Brasil. O que motiva o torcedor do Brasil a sair de casa um domingo, 6 da manhã, por exemplo, pegar um ônibus, viajar horas, assistir o jogo e voltar na madrugada já de segunda? Qual é essa motivação que faz o chavante correr atrás dessa paixão? O que tu explica, tu com visão de torcedor? Para mim, para mim é uma devoção. A gente acompanha o Brasil porque acredita que o Brasil vai ser sempre como é que eu vou te dizer, o nosso feeling, entendeu? Sei lá, é um dos 3 elos da minha vida, entendeu? É família, o meu trabalho e o Brasil. Então essas coisas se interligam e sei lá, eu não sei nem te dar essa dimensão, mas é uma coisa apaixonante, é uma coisa que a gente vai, se não vai ficar com aquele sentimento de culpa, por que eu não fui? Entendeu? Mas as parcerias, as amizades que se formam, que a gente tem umas amizades ao longo desses 41 anos que eu torço pelo Brasil. A grande maioria das amizades que eu tenho é graças ao Brasil, a essas excursões, a convivência com as pessoas e, claro, ver meu time jogar, que é o principal, né? Tu criaste um laço de amizade com muitas pessoas no Bento Freitas. Isso levou vocês a fazerem um grupo. Como é que você chamava aquele grupo? É os Chavantes do Bolicho. Era uma turma que se reunia no bar Bolicho. E aí a gente fazia churrascos, excursões, e acabamos de vamos fazer umas camisetas, fizemos faixas, fizemos festas, entendeu? Mas era para se juntar, entendeu? Para ter gente e para as excursões. Íamos todo mundo, era uma grande amizade, uma grande irmandade, né? E hoje o tempo passou e tu e muitas outras pessoas, de repente até integrantes do Chavantes do Bolicho, realizam um jantar no Laranjal para conseguir fundos para a obra do novo Bento Freitas. Conta um pouquinho disso. É verdade, nós fizemos umas jantas no Santo Antônio Grill, né, em parceria com o próprio proprietário, Milico, e aí juntamos um grupo lá do Laranjal, vamos organizar, e vamos ajudar o setor de patrimônio, né, o departamento. E isso aconteceu ano passado com grande êxito, diga-se de passagem. Eram jantares para 230, 240 pessoas e arrecadamos R$32 mil no ano passado, que a gente ajudou e muito, né, o departamento, através do Renato Moreira,
da Juscelino Kubitschek, aquela nova iluminação lá teve uma grande contribuição nossa, né? Eu acho que a gente com o Brasil é assim, eu acho que se eu não tenho condições, eu tenho que buscar essas condições, e é isso que a gente fez, vamos juntar e viabilizar, né? Da forma que a gente faz, que o Brasil é construído assim, o Brasil é construído a mil mãos, né? E graças a Deus a gente conseguiu, teve êxito, né? E a gente onde pode ajudar agora mesmo na rifa, né? Essa rifa eu vendi mais de 100 números da rifa, peguei, ajudei, e da forma que eu puder ajudar, eu estou sempre ajudando. Tu é da mesma geração minha, do Munhoz, do Fonfon e de todos nós, que conheceram o velho Brasil, do Bento Freitas, das grandes campanhas. Tu começou até antes, nos anos 70. Depois veio o time do Nacional, aquela grande participação do Brasil, de visibilidade. Depois Maré Baixa, segunda divisão. Teve os anos 90, que teve umas vitórias legais, ganhando o Grêmio nos pênaltis de Porto Alegre, toda aquela 2-1, na verdade, antes tinha perdido os pênaltis. Segunda divisão, e agora o Brasil começa novamente com uma visibilidade nacional e muito estruturada. Isso, como torcedor, acaba te deixando confiante para o futuro do Brasil? Ah, com certeza. Hoje a gente vê que o Brasil está se estruturando, ainda tem muita coisa artesanal, mas o Brasil está se estruturando, né? E o grande engenheiro disso, na minha opinião, é o Rogério Zimmermann, entendeu? Porque o Rogério, ele cuida do todo, o Rogério é um cara que tem uma visão, sabe o potencial do Brasil, é convicto com isso, né? E luta. Tanto é que tem propostas de clubes maiores e não sai, porque sabe que ele quer levar o Brasil, chegar com o Brasil no patamar que o Brasil merece estar, pela torcida que tem, pelo apelo, né? E o Rogério, graças a Deus, né, é o cara que vai nos levar até o... Eu acho, estou convicto que o Brasil, pelo menos desse patamar que está, só cresce. O Brasil precisa estruturar a categoria de base, precisa fazer um CT, né? O Brasil precisa mudar de patamar, e essa mudança de patamar poderá vir com a ascensão à Série A, que aí é mais recursos, é mais visibilidade para patrocínio, então, mas graças a Deus nós vamos chegar lá. Eu acho que o nosso caminho é a categoria de base, para a gente conseguir fazer negócio do próprio futebol, vender jogadores, pegar jogadores com menos custos, né? Para botar no elenco, para ajudar no elenco, de repente dali tem um grande expoente, é um negócio bom para o Brasil. Eu acho que agora o Brasil está começando a viver do futebol, isso é muito bom. E esse futebol que faz o torcedor do Brasil, como eu já falei, é ser um apaixonado. Tu tem alguma história pitoresca nas tuas andanças com o Brasil? Ah, César, tem várias, né? Eu tenho uma história que eu acho interessante, que o Serginho, André, Teixeirinha, andava comigo e nós fomos Brasil e Tubarão, e o Brasil classificou lá em Tubarão. E aí nós tinha um Cícero, um lateral, e a gente chamava o Cícero, que é um lateral do Tubarão, para de jogar, vem pra cá conversar conosco, nós te conhecemos. E vem pra cá, e ele ficava olhando pra nós, e ele apavorado, tipo, de onde que esses caras me conhecem? Vem pra cá, e bababá, não sei o que. E ele começou, quando ele se virou pra nós, o Kiko entrou nas costas dele e fez um gol. Quase mataram ele, o pessoal do Tubarão. Aquilo foi lá em Tubarão, muito engraçado. O torcedor influenciando no resultado. Exatamente. Né? Destreinando o adversário. É. Cara, e o Brasil e sua torcida. A torcida do Brasil, e isso é histórico, é mais conhecida que o próprio time. Ah, sim, não, tanto é que o que é a torcida que tem um time, a torcida do Brasil leva, os jogadores chegam aqui e se impressionam com isso, porque grande parte desses jogadores jogaram em grandes clubes, e muitos dizem, eu tenho até testemunho de alguns, que não tiveram o apelo que tem aqui. O Brasil é abnegado, graças a Deus eu vivo numa cidade que vive o futebol local, eu acho que isso aí é espetacular. Entendeu? E tanto do co-irmão como não, tem essa rivalidade que eu acho que é salutar, tem que existir, embora eu como torcedor devo pensar de uma forma, agora se fosse dirigente pensava no outro, tem gente que acha que não é assim, que tem que pensar da mesma forma, só que eu como torcedor posso ter posturas, agora quando eu estiver lá diretor pagando as contas, opa,
Aí não. Aí deixa a paixão de lado e vai pela razão. Exatamente. Para viabilizar o clube, porque aí o que acontece? Tu acaba que tu não viabiliza nenhuma nem outra, tu não viabiliza o futebol da cidade, que traz renda para a cidade, e tu não viabiliza o teu próprio estrutura futebolística. Tanto a gente já viu isso, né, César? O novo Bento Freitas está a caminho. É um trabalho lento, a obra é demorado, mas quando o Bento Freitas estiver já próxima, a primeira etapa, a próxima inauguração da primeira etapa, certamente isso já começará a trazer uma emoção diferente para o torcedor. Sabe que às vezes eu fico conversando com as pessoas e eu fico mentalizando como será o primeiro jogo da arquibancada do placar, que a gente chama, do Bento Freitas. Porque certamente serão filas antes para serem os primeiros a conseguir usar esta arquibancada, né? E imaginas com o anel completo. Isso aí dará para o torcedor do Brasil, que é um apaixonado, um grande motivo de orgulho, né, Jean? Ah, com certeza. Eu acho que esse faz parte do novo patamar que a gente tem que assumir, entendeu? Em termos de futebol. Estádio, estrutura forte, estrutura boa. E graças a Deus, né? E não só a Deus, temos que agradecer a muitas, e principalmente ao Thiago Perseu, abnegado, né? Um cara que foi criticado por muitos, que muitos deixaram o plano dele até meio que duvidoso, né? E não vou negar que eu também de vez em quando pensava, mas pô, ele e o André Araújo são dois caras que eu acredito muito, quanto a velha guarda, o Ivânio, o Peixe, né? Que Deus o tenha. Mas esse pessoal e esses guri, pô, o cresce chavante em si, entendeu? É uma gurizada pra frente, é uma gurizada estruturada, não estão ali só para ser mais um, entendeu? Isso é muito bom. Sabe que os dirigentes, a mescla, e isso está acontecendo hoje no Brasil, com a presença do Cláudio André, como presidente do conselho, uma mescla dos experientes dirigentes com os novos e futuros dirigentes, que é o caso do Thiago, do André, de outros tantos. Isso pode ser um embrião de um Brasil ainda mais forte. Porque time, o tempo passa, o jogador fica velho, passa, volta, mas o clube tem que estar pronto para o momento que o Rogério tiver que remontar, e ele está remontando esse time aos poucos, mas a estrutura diretiva tem que estar unida e com a experiência dos novos adquirida com os velhos dirigentes, né? Isso é com certeza, né? Eu acho que temos que unir forças, o momento é para isso, não é sem brigas de vaidades, né? Eu acho que graças a Deus nós chegamos no ponto que precisava chegar, entendeu? Todo mundo em prol do Brasil, independente daquilo que tu acredita, que tu acha que, mas em prol. E eu acho que uma pessoa que fez isso também com grande humildade é o Ricardinho, nosso presidente. É um cara que viabilizou o clube de uma forma surpreendente para mim até o primeiro momento. E graças a Deus deu certo, o Montanelli, um abnegado pelo clube. Profissionalizou o clube. Profissionalizou, acreditou no trabalho. Deles para quem sabe. Exatamente. Que é o caso do Rogério. O Rogério é um cara que foi ouvido, graças a Deus. E o torcedor do Brasil, Geraldo? Torcedor do Brasil, tu viveu uma geração de ouro. A gente é saudosista na vida. Aqueles anos 70, em que o torcedor levava um mar de bandeiras de casa, bandeiras pequenas. O futebol era diferente, né? Hoje existem limites, até pela segurança pública, por tudo mais, mas o torcedor do Brasil tem algo dentro dele que não vai morrer nunca. Ah, com certeza. Naquela época as estruturas, e para tu conseguir as coisas também era mais difícil, né, César? Os tempos eram outros. Para tu ter uma ideia, nós cortava papel a tesoura, passava a noite, dia de brapel, passava a noite cortando papel com tesoura, 6 ou 7 reunidos na casa de um, juntava jornal em toda a vizinhança, cortava papel, botava em saquinho, arrumava talco sem cheiro para levar, para jogar na hora com o pessoal dos engenhos de arroz, passava a noite em função do Brasil, botava num caminhão, ia para o estádio com bandeira, com tudo, chegava a ficar com os dedos todos marcados da tesoura, mas tinha pela paixão, movido, né? Isso não tem preço, é uma coisa inexplicável. Tem gente que pergunta, pô, mas como é que, da onde que teu time, da onde, pessoas de fora? Eu não sei te explicar. O Brasil é uma coisa que flora, as pessoas vêm de fora e se apaixonam pelo Brasil.
Geraldo Camejo, Gelo, a gente vai te trazer outras oportunidades para contar. O torcedor do Brasil tem histórias infinitas, mas para contar ainda um pouco mais da tua visão e das tuas passagens como torcedor chavante. Muito obrigado, Geraldo, por participar com a gente no Conexão Chavante. Está encerrando essa edição com o Geraldo Camejo. A gente volta em uma próxima oportunidade. Um grande abraço, amigos, a todos que estão assistindo o Conexão Chavante no YouTube e no Facebook. Fiquem com a gente.